algumas pessoas não me conhecem, outras me conhecem pouco, enfim. Então vou me apresentar um pouco, bem brevemente mesmo, né? Eu sou João Rafael, sou assistente social. Atualmente eu estou atuando num CREAS, uma cidadezinha do interior do Rio de Janeiro. Tenho mestrado em serviço social pela PUC, tenho especializações, né, pela Fiocruz e pela UFRJ. Concluí há pouco a residência em saúde da mulher. Fiz duas pós pela Fiocruz, uma em gestão urbana e outra em saúde pública. Gestão urbana e saúde, né, na verdade, o nome da pós lá. E agora iniciei o doutorado na UERJ. A nossa ementa, né, o que a gente pretende discutir hoje aqui, né? É claro que a gente não vai ter condições de desenvolver tudo que está colocado na ementa, assim, porque são assuntos, cada item desse colocado aqui, a gente poderia se debruçar sobre ele por dias, com muita tranquilidade. Então a gente vai fazer uma introdução, uma apresentação, vamos, né, dizer assim, de cada item do que está colocado. Então a gente pretende aqui fazer uma reflexão sobre crime, criminalidade, violência, algumas vertentes teóricas da criminologia. Basicamente, a gente vai dar uma focada na criminologia crítica. A gente vai trazer as funções econômicas, política e ideológica da privação de liberdade, a lei de execução penal, a LEP, o trabalho profissional de assistentes sociais nas prisões, nas dimensões ético-política e técnico-operativa, e de maneira transversal, racismo, machismo e LGBTfobia nas prisões e no trabalho profissional. Tá bom? Isso a gente vai tentar sempre trazendo aí alguns elementos ao decorrer da apresentação. Aqui são algumas dicas culturais que eu separei para vocês. Isso já está disponível, está na plataforma. Vocês receberam por e-mail 2 e-mails. Um e-mail com as instruções e o material bibliográfico e o outro e-mail com acesso à plataforma Nutro. Esse acesso à plataforma Nutro, onde tem seu login, a sua senha, ela vai te dar acesso também a essas dicas culturais. Já está lá, assim, tá? Todos os links já estão lá para vocês assistirem, né, gratuitamente. Então, ou ter acesso ao nome, enfim, o lugar onde vocês poderiam assistir. Eu separei algumas aqui. As três primeiras, né, informações, né, o documentário A 13ª Emenda, a série A Irmandade e a música dos Racionais, né, Diário de um Detento, essas vocês encontram lá e foi eu mesmo que escolhi. Os outros três, eu diria para vocês assistirem, mas assistirem com um certo cuidado, com um certo posicionamento crítico e reflexivo. Porque são seleções que foram retiradas da internet. Não foi eu que fiz. Então, há ali um mix, vamos dizer assim, de senso comum. Onde se a gente não se comportar, né, de maneira crítica, a gente vai acabar absorvendo e naturalizando elementos, né, que perpassam aí a discussão do sistema prisional, mas que são elementos interessantes da gente saber, porque embora a aparência de um fenômeno ela não diga exatamente para a gente o que é aquele fenômeno, ela também é parte do fenômeno, né? Nenhum fenômeno existe sem uma relativa aparência. Então, tem esses documentários aí, né? 7 documentários sobre o sistema prisional brasileiro, 10 documentários para entender justiça criminal e encarceramento, e 18 filmes com diferentes temáticas que se passam em presídios.
Para vocês terem uma ideia, a Angela Davis, no livro dela Estarão as Prisões Obsoletas, ela fala que a naturalização das prisões ela é algo tão evidente, tão gritante, né? De fato, as prisões são tão naturais na sociedade contemporânea, na sociedade capitalista, que na indústria cinematográfica hollywoodiana existe um gênero só de prisões, né? Então você coloca lá, isso de acordo com o relato dela, prisões, vai aparecer uma série de filmes, documentários, séries, né, sobre ou que perpassam a discussão aí desse ambiente que é o da privação de liberdade. Então ela faz essa crítica de como que a gente naturaliza algo que é social. Então aqui são algumas dicas culturais, né? Diário de um Detento é uma música clássica dos Racionais MC. A Irmandade é um seriado que conta ali, né, o iniciozinho da construção de uma das maiores facções do Brasil, né? Que é o PCC, né? E aí ele termina com eu contando o final, gente. Olha, spoiler. Não vou dar esse spoiler, não. Mas assim, tem um final bastante impactante, assim, que deixa uma discussão muito bacana para uma segunda temporada. Aguardemos aí, né? Agora, a 13ª Emenda, gente, é um documentário que vai falar sobre as prisões nos Estados Unidos que vocês, assim, precisam ver. Assim, precisam ver. Deverzinho de casa. E eu coloquei já lá, assim, vocês entram na plataforma no Tro que o acesso tá liberado. Vocês conseguem ver todo o documentário, porque durante a quarentena, o Netflix liberou no seu canal do YouTube. Então eu peguei o link lá do Netflix, disponibilizei na plataforma no Tro. E vocês já conseguem ver normalmente. Inclusive, gente, depois que essa aula terminar, para a semana eu vou disponibilizar lá também nessa plataforma o conteúdo dessas aulas, tá? Vocês vão poder assistir por lá. Aqui, gente, que eu tô separando para vocês são algumas dicas bibliográficas fundamentais, assim, básicas, para a gente poder fazer uma discussão sobre sistema prisional, na minha opinião. A gente está aqui, evidentemente, defendendo uma perspectiva teórica, né? Uma perspectiva teórica onde a gente vai apreender o sistema prisional e tudo que o envolve, né? Dentro de uma totalidade concreta, ou seja, como que o sistema prisional contribui para produzir e reproduzir o modo de produção capitalista. Basicamente é nesse sentido que a gente vai estar trabalhando do início ao fim na nossa apresentação aqui. O que é diferente de outros autores históricos, assim, clássicos também para essa discussão que a gente utiliza, né? Geralmente tem 3 autores que o serviço social usa muito para discutir sistema prisional. São eles: Foucault, Lacan e Goffman. Esses 3 autores são os mais utilizados no serviço social brasileiro. João, como é que você sabe disso? Porque eu fiz levantamento bibliográfico, identifiquei isso. E porque outras pessoas que também já fizeram levantamentos bibliográficos também já identificaram isso. Mas qual é o problema desses 3 autores? O Lacan, dos 3, ele é, sem sombra de dúvidas, o melhor. Assim, porque ele consegue fazer aí, de certa forma, uma crítica, né, ao capitalismo, uma apreensão bem bacana, assim, do movimento do real. Mas ele também tem seus limites, né? Ele também esbarra aí no ecletismo e afins. Foucault e o Goffman, né, acabam individualizando demais, embora eles digam, né, de uma certa relação com uma sociedade moderna e tudo mais, né, ou com uma instituição de sequestro nos termos de Foucault, ou com uma instituição total nos termos do Goffman, mas não conseguem, né? Aliás, o Foucault ele não apenas não consegue, como ele não tem a intenção de, ele anuncia isso, né, lá no seu livro Vigiar e Punir, que não quer, né, relacionar isso com a organização, com a produção e a reprodução do modo de produção capitalista.
né? É uma questão intencional. Então, Foucault, por exemplo, ele acaba muitas das vezes naturalizando o desenvolvimento das prisões, né? Individualizando demais, tira o protagonismo da vida social dos próprios indivíduos, dos próprios sujeitos, né? Transfere isso para uma dimensão do que ele chama de poder, né? Seja lá o que significa isso para ele ali. Enquanto esses autores, essas autores que a gente está colocando aqui para vocês, já vão estar numa outra perspectiva, né? Esse livrinho rosa, Punição e Estrutura Social, é considerado aí um dos pioneiros da criminologia crítica, que é do... Rapaz, o nome é difícil. É o George Rush e Otto Kirchner. Eu não sei pronunciar não, gente. Mas é alguma coisa assim o nome deles. E eles escrevem assim, né? Faz um resgate histórico de como que a punição ela vai variando conforme, né, um determinado estágio, uma determinada fase do modo de produção e como que isso tem a ver com a quantidade de força de trabalho disponível. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Mas isso é muito bacana, assim, muito bacana, e eles são pioneiros nisso, né? Uma contribuição, né, que o Foucault tem, por exemplo, em relação a esse livro que vem, né, do Punição e Estrutura Social, que quer queira quer não, Foucault ele consegue avançar aí numa discussão sobre disciplina. Isso é fato, não dá para negar a contribuição dele nesse sentido, né? Então, ele traz essa dimensão que a prisão ela tem um olhar disciplinador, né? Ela tem um papel disciplinador, né? Mas aí o Dario Melossi, né? E a Pavarini, enfim, ou Pavarini, né? Eles trazem no Cárcere e a Fábrica exatamente essa relação também com a disciplina, mas aí uma disciplina para quê? Para a fábrica. Então eles vão fazer essa discussão para compreendendo que essa disciplina que o Foucault traz, né, como algo, uma compreensão de certa forma para o tempo dele inédita, só que para relacionada a um poder abstrato, eles vão trazer relacionado, né, com uma disciplina voltada, né, para controle de tempo, para controle de produção, para controle, né, da força de trabalho, né? E aí compreendendo que essas pessoas que estão sendo aprisionadas num determinado momento histórico, elas estavam sendo aprisionadas, né, porque o mercado de trabalho estava em processo de formação, não tinha espaço para todo mundo e que essas pessoas estavam sendo punidas por elas não estarem sendo absorvidas pelo próprio mercado de trabalho. E com isso, né, elas precisariam ser disciplinadas. Basicamente, esse é o movimento ali de que eles vão estar compreendendo. Eu pulei o primeiro livro intencionalmente, que é o do Alessandro Barata. Ele que é um jurista italiano também, bastante crítico. Aí ele consegue fazer nesse livro Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal uma discussão assim riquíssima sobre as diferentes vertentes da criminologia, né? Positivismo, funcionalista, a criminologia crítica, né? A ideia de nova defesa social, enfim. E ele vai trazendo aí alguns desses elementos para a gente, sempre no olhar crítico e radical, marxista, para a gente poder estar apreendendo como que essas perspectivas teóricas elas contribuem ou deixam de contribuir para uma naturalização da prisão, para uma reprodução do processo de criminalização. Inclusive, o Barata ele desenvolve a ideia de criminalização primária, criminalização secundária, criminalização terciária, né, aonde ele vai defender que quando a gente cria uma lei, a gente está aí fazendo a criminalização primária. Quando a gente toca um conjunto de instituições para fazer cumprir essa lei, a gente está operando um momento de criminalização secundária. E quando a gente executa a punição, ou seja, quando a gente chega no sistema prisional, a gente está num processo de criminalização terciária, e que todo esse processo de criminalizações ela é feita a partir de escolhas políticas e econômicas para quem vai ser criminalizado ou não. E dentro dessa contribuição que ele nos traz, o que tem aqui muito bacana
é que o sistema prisional aparece como a ponta do iceberg. E a gente vai, né? A gente apreende hoje, quando olha para o sistema prisional, ele como um grande problema, assim, um problema gigantesco, né? São milhões de vidas que se perderam ali dentro, né? São situações, né? Condições degradantes, desumanas, assim, a níveis muito ultrapassados, né? Enfim, intoleráveis de certa forma. E aí ele vai dizer, olha, realmente é isso tudo aí, mas ainda é a ponta, né, de um problema muito maior. Por quê? Porque ele está compreendendo aí a execução penal dentro de uma perspectiva de totalidade. Então, a criminalização, ela se inicia bem antes, ela se inicia no processo de criação de leis. E aí é uma parada muito bacana, né? Não é à toa que o nome é Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. E, claro, a querida, né, uma das maiores marxistas vivas hoje, a Angela Davis. Estarão as prisões obsoletas. Nesse livro, Angela Davis vai trazer uma contribuição, né, bastante particular do sistema prisional dos Estados Unidos. O título é muito provocativo, porque é uma pergunta, é um questionamento. Que quem olha de fora acredita que as prisões estão lá, né? Não servem para nada, é um depósito de gente e é isso. Só que o fato delas serem isso significa muito para alguém, para uma classe, né? E aí ela vai dizer isso, né? Ela vai falar do complexo, né, industrial penal. E isso é uma contribuição assim riquíssima para a gente poder estar compreendendo aí as funcionalidades do sistema prisional, a funcionalidade política, a funcionalidade econômica e a funcionalidade ideológica. Angela Davis vai trazendo contribuições nesse sentido. Evidentemente que esses autores e essas autoras, eles estão falando aí de outros lugares. Estão falando da Europa, estão falando dos Estados Unidos, basicamente de países que a gente pode estar chamando hoje de países centrais no desenvolvimento do capitalismo. A particularidade brasileira, gente, ela requer alguns cuidados e algumas reflexões, problematizações. Por exemplo, Foucault, quando ele fala, né, que a prisão ela cumpre um papel disciplinador de formar um sujeito dócil, um sujeito útil, isso não ajuda a entender a realidade brasileira.